noite a todos. Paz seja convosco. Vamos falar com Deus? Coloque a sua mão no seu coração e ore comigo e diz: Pai Celestial, eu venho a Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, porque eu me deitei ontem, acordei hoje de manhã, porque o Senhor me sustentou. Quero te agradecer pelo dia que o Senhor me concedeu e pelo privilégio de estar em Sua presença, em Sua casa santa de oração, para prestar ao Senhor este culto de louvor. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Olha para a minha vida, Senhor. Olha para o meu coração. Trata comigo nesta noite. Tira da minha vida, Senhor, tudo que não te agrada. E que o altar do meu coração esteja preparado para receber a Sua palavra. Palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que salva, palavra que quebra maldições, que cancela dívidas, que transforma a nossa vida. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você já cumprimentou seu irmão, sua irmã hoje? Se não fez, sai do seu lugar. Cumprimento 2, 3 dedos de pessoas. Diga a essa pessoa: seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você trouxe o livro santo de Deus? Amém. Bíblia Sagrada, abra comigo agora. No Evangelho de São João, capítulo de número 14. São João 14. Nós leremos os versos de 1 a 6. Glória a Deus. Louvado seja o Pai, Filho e o Espírito Santo. Quem encontrou, diz amém. Assim está escrito, São João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Sentai os olhos. Glória a Deus. Nós encerramos ontem a grande cruzada, o altar da Divina Virada do pastor Celeste. Hoje nós estamos sentindo falta de 90% dos irmãos em casa.
provavelmente em função das 5 noites consecutivas que nós tivemos aqui. Mas estamos recebendo aqui a presença de vários irmãos que fazem parte de uma família muito querida nossa e também amigos. Então, o culto de hoje, além de ser um culto dedicado em primeiro lugar ao Senhor Jesus, amém? Amém. Porque a Ele devemos render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. É também um culto em memória a nossa irmã Maria da Luz, que aprove ao Senhor levar para a sua glória. Jó, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então eu queria apresentar os nossos queridos que estão aqui conosco hoje, familiares e amigos. Por favor, nós que fazem parte da família, que vieram para o culto de memória, por favor, queria ficar em pé, para que nós possamos conhecer vocês. A Amanda Maria, aqui da minha esquerda para lá, é amiga da família. Ali está a irmã Luzia, seu lado esquerdo, o lado esquerdo da irmã Luzia está o braço direito dela, é o nosso querido irmão seu. E lá atrás, infelizmente, eu não sei o nome do pessoal, ali da irmã João e da irmã Maria, que faz parte da família. Vamos dizer todos: sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. A nossa igreja ama vocês. Sabe quando vocês da casa lá no abraço fraternos, queridos, dizer a eles, aos irmãos, às irmãs: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus tem algo especial para a sua vida, para o seu coração. Glória a Deus, possível. É assim, momento de separação, é sempre um momento de ouro. Mas a Bíblia diz que o Divino Espírito Santo é que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós também possamos consolar, confortar as pessoas que de alguma forma estiverem envolvidas em algum tipo de tribulação. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Obrigado pela sessão. Desde que a irmã Maria do Carmo e o irmão João nos passaram e os irmãos gostariam da realização deste culto de memória, então eu comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse transmitir nessa noite e que pudesse vir de encontro ao seu coração, pudesse de alguma forma confortá-los, pudesse de alguma forma renovar as esperanças, porque afinal, toda vez que a gente perde alguém, é sempre muito doído, muito dolorido. E como eu estou acostumado a dizer, por mais constante que a morte, a separação, a morte se traduz por separação, aconteça, parece que a gente nunca está preparado. Mesmo que, por alguma razão, a gente esteja até esperando que a pessoa esteja doente por muito tempo, mas sempre quando essa pessoa é recolhida, a gente sempre sente aquela dor no coração. Evidentemente, esse não é o caso da irmã Maria da Luz, que até 3 semanas atrás ela estava bem. Digo 3 semanas porque a uma ela foi recolhida e ela ficou 2, com um problema de saúde. E certamente o coração de vocês ainda está sentindo aquele vazio. A gente sabe como é que isso é. Eu creio que não existe aqui uma única família que não tenha passado por esse momento de separação, momento de perda de alguém querido. A morte é tão terrível que o próprio Deus teve que passar por esse momento. Foi quando Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, para que pudesse ter o corpo e esse corpo pudesse ser oferecido em nosso lugar ali na cruz do Calvário.
Então, Jesus passou pelas ânsias da morte. E o Pai acompanhou tudo isso. E o momento foi tão doloroso que a Bíblia Sagrada diz que o próprio Pai não suportou olhar para a cruz e naquele instante ele teve de virar o seu rosto. Evidentemente, teologicamente, nós sabemos a razão de tudo isso. Porque Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Em 2 Coríntios 5:21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Ou seja, Jesus na cruz, ele levou os pecados de toda a humanidade, de todos aqueles que viveram em tempos passados, e os pecados daqueles que ainda nascerão e que ainda viverão nesta terra. Evidentemente que a nossa mente finita é incapaz de compreender a profundidade de tudo isso. Nós não conseguimos entender como é que alguém tenha conseguido levar sobre si os pecados de toda a humanidade e as enfermidades de toda a humanidade. Jesus, em toda a sua vida terrena, que foi 33 anos e alguns meses, provavelmente tenha sido o homem mais sadio que já andou nessa terra. Porém, na cruz, ele se tornou o homem mais doente de todos os tempos. Tanto é que quando o soldado enfiou uma lança ao seu lado, a Bíblia diz que saiu sangue como água. E quando sai água do corpo de uma pessoa, prova que essa pessoa está profundamente enferma, profundamente doente. Então Jesus carregou, diz a palavra, sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. Mas hoje, para confortar o coração da família, e também para confortar os nossos corações, e para que isso sirva de alerta para cada um de nós, eu gostaria de, baseado neste texto bíblico que acabamos de ler, falar um pouco a respeito da volta de Jesus. Pergunto para a pessoa lá, você tem consciência de que Jesus vai voltar? Você tem parado para pensar que Jesus vai voltar? Então a vida do Senhor, amados, baseia-se em alguns fatos que eu desejo compartilhar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, a vida de Jesus se baseia na sua própria promessa. Jesus prometeu, se você está com a Bíblia aberta, eu gostaria que explicasse com a Bíblia aberta nesse capítulo aí. No versículo 3 ele disse que nós não deveríamos ficar tristes, porque ele ia preparar um lugar para cada um de nós. E que uma vez preparado esse lugar, ele retornaria para nos buscar. Lá no verso 18, desse capítulo 14, ele prometeu: não vos deixarei órfãos. Ou seja, vocês não ficarão sozinhos, eu voltarei para buscá-los. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Mas o verso 3, Jesus disse, eu trouxe aqui uma tradução de hoje, é uma palavra bem atualizada para hoje, porque ela na verdade já vem praticamente explicada. Então o versículo 3 desse capítulo 14, na linguagem de hoje, diz o seguinte: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Diz para o irmão aí, ele nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de nós, e Deus nunca esqueceu da promessa dele. Eu costumo dizer que
E 7 anos depois, ele virá com a igreja para estabelecer o seu reino milenar na terra. E Davi, lá no Salmo 40, ele se referiu a isso também. Claro que depois pode ler o Salmo 40 em casa. Mas o próprio salmista e profeta, para quem não sabe, Davi, além de salmista, de rei, é profeta. Ele profetizou muito a respeito de Jesus. Muitos dos salmos são profecias relativas a Jesus. Então ele profetizou que Jesus viria. Jesus veio a primeira vez. Amém? Portanto, a palavra também se cumprirá de que ele virá a segunda vez. Primeira vez ele veio, ele nasceu como bebezinho da manjedoura de Belém. Bebezinho. Foi aquecido, e era uma época de inverno em Israel. Ele foi aquecido pelo calor do corpo dos animais que ele estava, bois, ovelhas, porque os seus pais terrenos eram muito pobres. A segunda vinda de Cristo, como eu disse, dará em 2 etapas. Do arrebatamento da igreja, Jesus não virá à terra. Nós veremos daqui a pouco, em 1 Tessalonicenses, que ele virá das nuvens e que ele se encontrará com a igreja nas nuvens. E somente 7 anos depois é que ele virá com a igreja que os seus pés tocarão na terra. Está escrito lá no livro de Zacarias, ele há de pisar na terra no mesmo local que os seus pés estavam quando ele subiu. Eu tive o privilégio de estar lá em Israel, no Monte das Oliveiras. Está exatamente no local. Existe lá uma pedra que supostamente Jesus estivesse sobre aquela pedra quando ele dava aos discípulos as últimas instruções. E de repente os seus pés começaram a se desligar da terra, ele começou a subir. Nem perceberam que 2 anjos vestidos de branco estavam ao lado deles, e os anjos então chamou a atenção, dizendo: por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele há de voltar da mesma forma. Então Zacarias diz que quando Jesus voltar, na sua segunda vez, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e que o monte se ferverá. O monte será dividido em 2 partes. É escrito lá no livro do profeta Zacarias. Mas em segundo lugar aqui, primeiro nós temos a promessa do próprio Jesus de que voltaria. E em seguida, então, nós temos a confirmação dos anjos. O versículo que eu acabo de citar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Na verdade, os versículos 10 e 11, especificamente o versículo 11. E diz que eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando aí para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Diga glória a Deus. Então aqui está a palavra dos próprios anjos, confirmando de que um dia Jesus virá buscar aqueles que o aguardam para a salvação, tanto vivos quanto mortos, e nós veremos isso na sequência. Porque na sequência nós temos também a confirmação da palavra do apóstolo São Paulo. Então temos a promessa de Jesus, temos a confirmação dos anjos e temos agora a palavra de São Paulo. Se você quiser dar uma olhada lá em 1 aos Tessalonicenses,
primeira carta de Tessalonicenses, capítulo de número 4, do versículo 13 até o versículo 18. Eu estou lendo aqui numa linguagem de hoje, né? Estou bem familiarizado com a linguagem da revista Corrigida. Eu poderia citá-lo em cor na revista Corrigida. Mas a linguagem de hoje é o seguinte, irmãos: queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficaram aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem crê diz amém. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Diga glória a Deus. Esse é o caso da nossa irmã Maria da Luz. Ela morreu fisicamente, mas ela cria. Ela morreu crendo no Senhor Jesus. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então, o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18 diz: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Diz para o irmão aí: não fique triste. Por isso nós vemos aqui o Senhor dizendo inicialmente: não se turbe o vosso coração, não se abale, não fique triste, não fique desesperado. A morte, na verdade, não é o fim. A morte é apenas uma passagem. A morte é apenas um degrau a mais na sua vida, na nossa vida. E se o Senhor não vier em breve, infelizmente todos nós teremos que passar pelo dissabor da morte. Mas para aqueles que creem em Jesus, conforme nós acabamos de ler em Tessalonicenses, a morte não se constitui em valor, mas sim em uma esperança de uma vida melhor. Porque nesta vida nós temos muitos dissabores, há muita mutabilidade durante a nossa vida terrena. Ora você está alegre, ora você está triste, ora você está com saúde, ora está doente, ora você é próspero, de repente você tem necessidade. Nós passamos por toda essa mutabilidade, essa mutação. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus vier, nós seremos parecidos com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Isso que é em parte será transformado. O mortal será revestido de imortal. E nós tomaremos, nós receberemos de volta a imagem do Senhor, a semelhança do Senhor, que foi corrompida pela desobediência e pelo pecado. Agora, leia 1 Coríntios, capítulo de número 15. Se você quiser dar uma olhadinha também, eu gosto muito desse texto. 1 Coríntios 15, de 51 até o 58, diz o seguinte: escute bem este segredo. Provavelmente a sua tradução diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. A palavra de hoje diz: escute bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados. Diga glória a Deus. Num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e
pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, e quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída. Diga, a morte será vencida. A vitória é completa. Então, nós vamos cantar o hino de Remidos e diremos: onde está, ó morte, a tua vitória? A outra tradução diz: onde está o inferno. Essa aqui continua falando de morte. Onde está, a morte, o teu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Diga glória a Deus. A outra tradução diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diz para o irmão aí, até o copo de água fria, quando se dá para alguém, Jesus vai te recompensar para voltar. Né? Os irmãos me trouxeram hoje a Maria Mole para a festa das crianças aqui na sexta-feira. Quando Jesus voltar, ele vai pagar com juros e correção monetária. Vai dizer para você: venha bendito do meu Pai, entra no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, há uma pergunta interessante aqui: para quem é ou para quem será a vinda de Jesus? Para quem é ou para quem será a vinda do Senhor Jesus Cristo? E a resposta então é para todos os que são nascidos de Deus e se tornaram novas criaturas. Diga glória a Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, não é numa igreja, não é numa religião, ainda que a religião vem do latim, significa o religare, né? O religare significa religação ou ligar de novo. Nós precisamos de uma igreja, de um lugar para nós reunirmos, mas não é a igreja ou a religião ou a placa de uma denominação que nos salva. Quem nos salva é o Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Daí a necessidade de todos nós confessarmos Jesus como Salvador. Romanos 10, 9 e 10 diz a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse é o verso 9. O verso 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Pergunta para o irmão: você já confessou Jesus como Deus Salvador e Senhor? Então ali nessa pessoa diga: então você está salvo, está salvo. Não importa a igreja que você frequenta, se você já recebeu Jesus no seu coração, você é dele. Amém? E Jesus só irá buscar aqueles que pertencem a ele. Quem entendeu isso diz amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, primeiro, para quem é ou para quem será a vida do Senhor? E segundo, como será a sua vida? Nós temos uma palavra, você deve ter percebido. Então, nós teremos
do Senhor virá nos ares. Então, na sua primeira vida, ele não virá à terra. Você viu lá que acompanhou a leitura, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, o mesmo Senhor, na sua tradução ali, nos dá a palavra de ordem, né? A trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos transformados. Não precisamos passar pelo sabor da morte, pelo cortejo fúnebre, pelo sepultamento e tudo mais. A Bíblia diz que não abrir, tem gente que muda diz um piscar de olho. É diferente, um abrir e fechar de olho é diferente do piscar de olho. É o abrir e fechar de olho, você pode demorar um pouquinho mais do que simplesmente piscar o olho. Mas a Bíblia diz que é o tempo que o Senhor precisa para transformar isso que é mortal no imortal. Diga glória a Deus. Isso que é corruptível no incorruptível. E quando isso que for mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então nós ouviremos e cantaremos o hino e diremos: onde está o morte adorando? Teu aguilhão, tua vitória? Onde está o diabo, a tua vitória? E diremos: tragada foi a morte da vitória. Pois graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo seria a trombeta de Deus entoará. Agora, esse toque de trombeta também é interessante, porque o toque é o toque de recolher. Para quem foi militar, né, sabe o que eu estou falando. Aqui no verão, uma época, eu havia toque de recolher. Né? Quando tinha toque de recolher, o pessoal não se recolhia, mas não metralhada, todo mundo estava na rua, velhos, crianças, todo mundo estava na rua, foi metralhada, porque não ouviu o toque de recolher dos traficantes. Mas esse toque de recolher do Senhor é para que nós possamos entrar no reino da glória. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, você sabe qual é o interessante do toque dessa trombeta? É que somente aqueles que pertencem a Jesus ouvirão o toque da trombeta. Pergunta, irmão, está aqui sintonizado no canal de Deus? Né? Está sintonizado no canal de Deus? Você já aprendeu a sintonizar no canal de Deus? Às vezes vem no meio do burburinho, um barulhão, e de repente todo aquele barulhão, sabe, não é que você sente o peixe fora d'água, coisa ali. Você já notou que você pode sintonizar no canal de Deus? E que apesar de tudo que está acontecendo à sua volta, você tem uma ligação com Ele, você tem um canal que te liga a Ele. Eu disse para o irmão: são esses que ouvirão o toque da trombeta. E somente os que ouvirem o toque da trombeta subirão para encontrar o Senhor nos ares. Os demais vão ficar apavorados, assustados. Já pensou uma mãe empurrando um carrinho na rua, que a Bíblia diz que as crianças é o reino do céu. Tem claro em que família, em que religião essa criança tenha nascido. A Bíblia diz que as crianças é o reino do céu. Da boca das crianças e daqueles que vão ser o perfeito da palavra. Então, a mãe, de repente, ela não recebeu Jesus como seu Salvador, ela não confessou com a sua boca, porque ela nem crê em seu coração, mas ela está empurrando o carrinho para o nenê, e de repente o nenê desaparece, porque o nenê ouviu o toque da trombeta. Você pode dizer glória a Deus? E ela vai procurar o filho, a filha, cadê? Você é o filho de Deus, a filha de Deus, está pilotando o seu carro aí na avenida. De repente, o piloto subiu. Hoje existe o piloto automático nos aviões. Já pensou, de repente, o piloto, o copiloto desaparece? Já vai estar pertinho mesmo? Já vai encontrar o Senhor nos ares? 3 descarrilando, porque uma maquinista foi recolhida e foi levada. Será um dia de glória para aqueles que amam o Senhor, mas imagine o dia de terror, que será para aqueles que não subirem.
para que eles ficarem na terra. Deverá ser um dia realmente muito terrível. Aí, na letra C, nós temos: os mortos em Cristo ressuscitarão. Agora, observe a terminologia bíblica. Não está dizendo que todos os mortos ressuscitarão. Aqui no arrebatamento do grego, está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão. E os vivos receberão um novo corpo espiritual. E então formaremos uma única multidão para encontrar o Senhor dos ares. Você conhece um pouquinho mais a Bíblia, quem sabe esteja aí pensando lá em Apocalipse, né? 1:7 diz: eis que vem com as luzes e todo olho verá. Aí você diz: então como é que se explica esse versículo de Apocalipse 1:7? Diz: eis que vem com as luzes e todo olho verá. Esse não será o arrebatamento da igreja, mas será na volta de Jesus à terra para reinar com a igreja. Diga glória a Deus. Aí todo olho verá. A Bíblia diz: até mesmo aqueles que transpassaram, que pregaram Jesus na cruz, eles verão o Filho do Homem na sua glória. E como disse ontem à noite aqui o pastor Celeste César, na coxa dele estará escrita a sua identidade: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode dizer glória a Deus? Diz para o irmão aí: é com ele que nós vamos passar a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E na letra D, então os filhos de Deus que ainda vivem serão transformados. Essa palavra significa não despidos, e sim revestidos. Diga glória a Deus. Então hoje, por mais, deixa eu ligar um pouco o coração. Hoje, por mais que você e eu sirvamos a Deus, nós estamos ainda despidos daquela glória celestial. Você lembra o que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden? O que a palavra de Deus diz? Por que Adão e Eva no jardim do Éden davam luz e não se envergonharam? Porque eles estavam vestidos de uma glória celestial. Eles estavam vestidos da justiça dos santos. Eles estavam vestidos da justiça divina. Mas no instante que eles pecaram, eles se viram nus. Eles se viram despidos da glória de Deus. Por isso eles foram esconder-se de Deus. E a Bíblia diz que Deus teve de matar um cordeiro. Eles escolheram para si folhas de figueira para fazer aventais. Diz para o irmão aí: a folha da figueira é a religião que muita gente se apega. Porque muita gente se apega à sua religião como se ela fosse levar para o céu. Não, isso aí não passa de folha de figueira, que não vai resolver absolutamente nada. Mas Deus então matou o cordeiro, que representava Jesus Cristo, que é a nossa justiça. Diga glória a Deus. E que viria para tirar o pecado do mundo. E então os vestiu para que eles pudessem novamente comparecer diante do Deus Todo-Poderoso. Porque da forma que eles estavam, não poderiam comparecer diante de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que os filhos de Deus que ainda vivem serão transformados. Eles não mais estarão despidos, mas eles estarão vestidos da justiça divina. E aí poderemos chegar diante do Senhor e entrar no reino da glória. Louvado seja o nome do Senhor. É bonito isso? É lindo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou repetir o verso 51 de 1 Coríntios 15, que diz: escutem bem este segredo. Digo para o irmão: escute bem. Escutem bem este segredo: nem todos morreremos, mas todos nós vamos ser transformados. Então diz para o irmão: todos nós vamos ser vestidos da justiça divina. Vamos ser vestidos da santidade de Deus. E aí nós podemos entrar na cidade santa. Diga glória a Deus. Diz para o irmão: com essa roupa aí você não vai entrar. Eu também não vou entrar com essa roupa aqui. O Senhor veio uma roupagem nova para nós. Diga glória a Deus. Aleluia. É a justiça dos santos.
o final glorioso é a ascensão conjunta. E os mortos em Cristo ressuscitados e os vivos revestidos ou vestidos da justiça divina. Transformados. Então nós formaremos uma só multidão. Diga glória a Deus. Vamos nos encontrar com a irmã Maria da Luz. Vamos nos encontrar com a minha mãezinha, que sempre foi fiel a Jesus, que já partiu há muitos anos com o Senhor. Vamos encontrar com os nossos entes queridos, que conheceram o Senhor. Nós vamos entrar numa festa. Diz para o irmão, enquanto no mundo haverá choro, lamento, desgraça, desespero, no céu é só festa. Aleluia. No céu será realizadas as bodas do Cordeiro. Diga glória a Deus. Por isso diz lá em 2 Coríntios 5:10 que todos havemos que comparecer diante do tribunal de Cristo. É diferente daquele que não tem Cristo. Aquele que não tem Cristo é o Mateus 25, é diante do trono branco, no julgamento das nações. Mas aquele que tem Cristo, ele vai comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que tiver feito por intermédio do seu corpo. Agora, esse julgamento, 2 Coríntios 5:10, ele não é para saber quem vai para o céu ou quem não vai para o céu. Diz para o irmão, nós já estaremos no céu. Nós já estaremos no céu. Então, esse julgamento de 2 Coríntios 5:10 é para a recompensa, é para galardão por aquilo que tivermos feito em prol da obra do Senhor aqui na terra. Diga glória a Deus. Aí no final, depois do milênio na terra, é que haverá o julgamento final. E aí o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Mas a igreja já tem estado no Senhor há 1007 anos do mínimo antes. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, eu disse no final deste ano, aliás, no início deste ano, estamos agora no final, eu disse no início deste ano, se lembra, começou a se apregoar aí, não, o mundo vai acabar em 2012. O mundo vai se acabar em 2012. Eu falei aqui para a igreja, pode ficar tranquilo que o mundo não acabará. O 2012 ainda não acabou. Hoje é dia 9 de outubro de 2012. Mas 2012 ainda não acabou. Mas eu garanto para você que não vai acabar. Porque mesmo depois do arrebatamento da igreja, o mundo vai durar no mínimo mais 1007 anos. Diga glória a Deus. Diz para o irmão, fique tranquilo. Só fique na mão de Deus. Amém? Aleluia. Então, esse final, eu vou repetir para vocês, dessa ascensão conjunta, eu vou repetir os versos 13, 14 e 15 e o primeiro Tessalonicenses 4. Então, escuta, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. Pergunta para o irmão, você sabe a verdade a respeito daqueles que já morreram? Quantos velórios a gente vai e a gente ouve aquelas frases, a Deus para sempre, a Deus para nunca mais nos veremos. Diz para o irmão, isso aí não existe no meio do povo de Deus. Esse é o vocabulário, como diz aqui Paulo aos Tessalonicenses, de quem não tem esperança. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Quem crê diz amém, eu creio. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo diz aqui, então você deve crer também que na vida de Jesus ele vai ressuscitar os que morreram, crendo nele, confiando nele. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir, irmãos. Queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem crê, eu creio. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Diga bem. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vida do Senhor, não iremos
abrir e fechar de olhos. Nós seremos vestidos de justiça, de glória e de santidade, e seguiremos para encontrar o Senhor nos ares. Diga glória a Deus. Por que o Senhor não virá a terra? Diz o irmão, porque a terra ainda não foi purificada. Mas para vir a terra, o Senhor vai purificar. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, encerrando. Diga, estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Aleluia. E sempre reunidos com aqueles que morreram no Senhor. Diga, viveremos sempre reunidos com aqueles que já morreram crendo no Senhor. E a letra D, nós teremos a grande vitória. Diga, a nossa vitória. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte, diz o irmão, não é um inimigo fácil. A morte não é um inimigo fácil. Você sabe que a morte é um espírito. Você sabe que a morte é um demônio. E entrou na terra, e entrou lá no jardim do Éden, que roubou a vida dos seres humanos. Então a morte é um demônio. Aí você diz, não, pastor, então o cristão por morte é endemoniado? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o espírito da morte ele é tão terrível que para ele resgatar, Deus teve que morrer. Você sabe que Deus não morre. É por isso que Deus teve que tomar a nossa semelhança. Por isso que diz em João 1,14: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem está entendendo isso diz amém. Então, o último inimigo a ser vencido é a morte. Vou repetir o verso 55 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? A morte tem ferido milhões de pessoas, sabe? Essa morte tem se alegrado de ver vidas preciosas, crianças, jovens, adolescentes, juniores, vidas preciosas sendo ceifadas, sendo levadas para o cemitério, e tem semeado choro, lágrimas, desespero por todos esses milhares de anos. Ela terá o desprazer. O prazer da morte vai acabar quando Jesus aparecer nas nuvens. Diga glória a Deus. Porque ela terá o desprazer de ver os túmulos se abrirem e os santos se levantando para formar uma grande multidão para encontrar o Senhor nos ares e entrar na cidade da santa pelas portas, dizendo: tragada foi a morte na vitória. Diga glória a Deus. Aí os anjos perguntarão ao Senhor: quem são esses? De onde vêm? E o Senhor Jesus dirá: esses são aqueles que lavaram, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Diga aleluia, dá uma salva ao Senhor. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coloque-se em pé na presença de Deus. Levante as suas mãos para o Pai, fale com Ele, louve a Ele. Se você ainda não entregou a sua vida sinceramente a Jesus, faça isso agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nesta hora, estamos orando pela tua igreja, estamos orando pelo teu povo, estamos orando pelos teus filhos, pelas tuas filhas, estamos te glorificando, meu Deus, pela revelação da tua palavra. Senhor, o teu servo, o apóstolo Paulo, disse: aqui vos digo um mistério. Ele desvendou esse mistério, meu Deus, ele me revelou, meu Deus, qual era este mistério que até então preocupava tantas pessoas, porque antes da vinda de Jesus a este mundo, realmente não havia esperança de salvação para as pessoas. Mas Jesus veio e nos trouxe uma nova dimensão de vida. Jesus veio e nos mostrou como é o coração do Pai. Louvado seja a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, mais uma vez nós te pedimos, venha perdoar todos os nossos pecados,
Maria da Luz, como deu o pastor Alvacino do Senhor Hugo, em João 11, 25 e 26, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e aceita essa palavra, nunca jamais morrerá eternamente. É isso que Jesus queria dizer. Claro que fisicamente, mas se nós não tivermos o privilégio de participar do arrebatamento, fisicamente, cada um de nós terá que passar por isso agora da morte. O que é morte? É separação. Você sabe que nós somos primos, né? Nós somos espírito, possuímos uma alma, psique, inteligência e habitamos em corpo. E o que é morte, então? O espiritual é separado do material. Eclesiastes 12:7 diz que então o material, isso aqui é pó, volta ao pó de onde veio, e o espírito retorna a Deus que o deu. Quem está entendendo isso diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando alguém morre, nós não sepultamos a pessoa, nós sepultamos a casa onde ela viveu. Porque a verdadeira pessoa, que é o espírito que veio de Deus, já voltou para o Senhor. Você pode dizer amém? É por isso que chorar é natural, mas desesperar não. Porque a morte não é fim. Vocês entenderam isso? Então vamos orar ao Senhor. Vocês que estão aqui, digam comigo, Pai Celestial. Diga bem forte, principalmente os membros da família, os demais também podem falar, mas principalmente os membros da família, diz comigo, Pai Celestial, eu lhe agradeço pelos ensinamentos que eu recebi da Sua palavra nesta noite. E agradeço porque o Senhor trouxe luz ao meu entendimento. O Senhor desvendou os meus olhos para que eu pudesse enxergar coisas que aparentemente estavam encobertas e eu não conseguia vê-las. Mas nesta noite eu entendi que a morte não é o fim, é apenas uma passagem, e que nós devemos estar preparados. E a preparação para não sofrer o dano da segunda morte não é fazer parte de uma igreja, não é apenas ser religioso, mas é receber Jesus como Senhor, como Salvador. Por isso, nesta noite, mais uma vez, eu te peço, entra na minha vida, entra no meu coração, tira de mim, Senhor, tudo que não te agrada, tudo que não te exalta. Faça de mim uma nova criatura, e eu prometo dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Só escute agora, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós continuamos em Sua presença. Muitas vezes, Pai, a nossa mente finita não consegue entender, nós não conseguimos compreender os mistérios dos Teus caminhos. Contudo, nesta noite, Pai, nós nos curvamos diante do Senhor, porque nós reconhecemos o Seu soberano poder e direito de dar e de tomar a vida. A morte existe na nossa mente, Senhor, nos nossos pensamentos, mas a Sua palavra diz que para o Senhor vivem todos, quer vivamos, quer morramos, diz a Sua palavra, pertencemos do Senhor. E Jó, o teu servo sofredor, entendeu isso, quando ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu retornarei
mas é apenas uma passagem, em que nós estamos sendo, na verdade, promovidos para um degrau mais alto e para uma vida melhor. É verdade, Deus, que os corações aqui estão tristes, porque o Senhor recolheu a irmã Maria Luz. Mas eu peço agora que o Divino Espírito Santo, que nos console em todas as nossas tribulações e que nos conforte, venha consolar, venha confortar e venha preencher o vazio de todos estes corações. A nossa oração, em nome de Jesus. E todos disseram amém? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você sentir vontade de chorar, pode chorar. Isso faz bem. Jesus, quando chegou diante do túmulo do seu amigo Lázaro, ele também chorou. Jesus chorou. Mas Jesus transformou a morte em ressurreição dele. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês. Pode colocar os seus lugares. Vamos agora colocar o Senhor primeiro.